Bom, antes de começar esse vídeo, eu vim avisar vocês aqui que esse vídeo ele é de um conteúdo, digamos, para maiores de 18 anos. Então, se tem criança aí na sua sala, se você tá vendo essa história aí com sua filha, com seu filho de menor, deixa pra ouvir mais tarde, eu ponho o fone de ouvido aí, tá bom? Só pra deixar claro aqui que esse vídeo é um vídeo que falaremos de sexo, é uma história bem picante. Então, acho que ela é inapropriada aí para crianças, tá bom? Por isso que eu vim avisar a vocês. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui para mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Gente, primeiramente, quero agradecer a todas vocês que estão mandando a história. Eu sei que não é fácil parar para escrever uma história, principalmente, né, por um canal onde você vai se expor, você vai expor sua história. Mesmo que eu não fale o seu nome aqui, a pessoa sabe que é pra ela e sabe muitas vezes que aqueles comentários são pra elas. Então por isso que eu peço, sempre que você for comentar, né, pense na pessoa que foi ali e pensou assim, não, eu vou mandar essa história para que outras meninas talvez não passem o que eu passei. E, sabe, eu fico muito feliz porque eu acho que é muita confiança em mim, né, vocês mandarem a história, tudo que vocês falam pra mim. Então quero agradecer de coração a cada uma de vocês mesmo. Se você gosta muito do Mundo Gringo, aqui embaixo tem a playlist do Mundo Gringo, aqui na descrição do vídeo. Temos também o nosso e-mail para você mandar sua história, nosso grupo no Facebook, Mundo Gringo Oficial. Se você é mulher e quer... Não é nada de feminismo não, tá, gente? Mas é porque lá as mulheres, como elas são... Vou colocar aqui, 90% das histórias aqui são de mulheres, né? Temos alguns rapazes lá que já participaram do Mundo Gringo também, 3 rapazes, mas a maioria é de mulher. Então, assim, eu acho mais que justo que elas tenham um cantinho lá para elas conversarem, debaterem as coisas. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Eu vou colocar o óculos, gente, porque eu não tô enxergando nada, assim. Tá tudo muito... Não é muito confuso, mas tá tudo muito... Como é que se fala? Embaralhado. Dani, acompanho há pouco tempo seu canal. Gosto muito da sua forma sincera de ser e com amor de conversar e compreender as pessoas. Você não julga, não sei se tá melhor com óculos ou sem óculos, e tenta ver todos os lados. Posso te dizer... Não, tem que ser com óculos mesmo. Posso te dizer que já cometi erros que nunca esperei um dia cometer. Quem nunca, né, minha amiga? Quem nunca cometeu erros? Vamos falar. E a minha história, se fosse contada por outra pessoa, eu dizia que eu faria muitos e inúmeros julgamentos. Se prepare porque a história é longa. Vamos lá, gente, o nome dela é Bárbara. Ela diz assim: me casei com um rapaz que não queria se casar comigo. Começou por aí já a história dela, o primeiro erro. Fiquei casada com ele por 4 anos, vivíamos brigando sobre qual estado iríamos morar. Se seria em São Paulo ou Minas Gerais. Pois eu queria morar próximo à minha família em São Paulo, né? E ele queria morar próximo à família dele em Minas Gerais. Após começarmos a passar fome, ele aceitou se mudar para São Paulo. Vivemos bem por 1 ano, depois eu percebi que ele não me procurava mais nem para relações sexuais. Então eu sempre questionava o porquê que ele não me procurava, se eu era feia, se ele não sentia tesão. Ele apenas dizia que estava cansado ou que eu pressionava muito ele. Primeiro sinal, né, gente? Se você é casada ou tá namorando, o cara de repente para de te procurar, tem alguma coisa errada aí, né? Esse papo de cansado é a desculpa que a maioria usa, mas eu acho que às vezes pode ser também um cansaço, mas com certeza com várias outras coisas juntos. Um belo dia recebi prints em que ele tinha conversas quentes com uma menina. Essa menina tinha cara de ter uns 15 anos. Eu mandei ele embora de casa e no outro dia já fui ao cartório e dei entrada no meu divórcio, onde pelo fato de não termos filhos, graças a Deus conseguimos nos separar em 1 semana. Ela foi rápida, hein? Decidida, papo.
Mas eu acho que ela já via, como ela disse ali, desde o casamento, né? Ele já não gostava dela. Eu não entendi só por que eles se casaram. Eu achei até que ela poderia estar grávida, né? Que antigamente muita gente casava por estar grávida, né? Mas não era o caso, então. Bom, vamos lá. Sofri muito durante algumas semanas, onde decidi que era hora e momento de reagir. Procurei um emprego, mas infelizmente a quantidade que eu ganhava não dava para me sustentar e pagar a casa que eu havia comprado. Então tentei muitas profissões, vendedora de produtos de telefonia, promotora de vendas, e fui arrastando uma longa dívida, sempre recebendo notificações judiciais. Isso aí, minha querida, eu sei muito bem o que é, porque já contei minha história para vocês quando eu mudei para Londres. Eu também tinha muitas dívidas, então, né, tive que arregaçar as manguinhas. Bom, mas vamos lá. Mas fazia o possível para ocupar minha cabeça, para esquecer o ex, as dívidas e todos os problemas que estavam me aparecendo. Um dia entrei em contato com um rapaz para tentar oferecer planos de internet para ele. Ele viu a minha foto e disse ter gostado muito, me chamou para sair. Como já tinha praticamente 1 ano e meio que eu estava sozinha, pensei que poderia ser uma chance de conhecer outras pessoas. Então saí com esse rapaz, vamos chamá-lo de Luiz. Ele me levou a um bom restaurante e, por ser de uma família muito simples, eu nunca tinha saído para um lugar tão bonito. Lá ele disse que estava se separando já tinha 1 mês e que descobriu uma traição da esposa. Estava tentando conseguir a guarda da filha. Aquele homem me convenceu, pois eu achei a história dele muito parecida com a minha. Ele disse que gostou muito do meu jeito e que gostaria de namorar comigo. Como já estava muito tempo só, pensei que talvez fosse o momento de dar uma chance para conhecer pessoas novas. Eu, louca, acabei aceitando namorar com ele. Ele na primeira semana foi um lorde. Queria sempre estar comigo, ficava o tempo todo atrás de mim, queria já conhecer minha família. E já fazia planos de ficarmos juntos. Eu achava aquilo tudo muito rápido. Só falava, vamos vendo as coisas com o tempo. Depois de uma semana, ele passou a marcar encontros e não aparecer. Quando eu ligava, ele desligava o celular. Eu ficava irritada e falava que se não dava para ele vir, que fosse melhor ele não marcar, né? Do que deixar ela lá arrumada, levar um bolo, né? Um dia eu tive um sonho e que ele tentava voltar com a ex. Foi quando a minha ficha caiu e eu comecei a observar mais. Dani, eu fiquei tão paranoica que comecei a ligar para ele 10, 20, 30 vezes à noite e ele não atendia. Como sempre, ele apareceu em minha casa e prometeu que não agiria mais desse jeito. Não entendi. O marido lá fez uma traição, você já deu pá, vamos divorciar. O cara aqui tá te fazendo uma onda e você resolve perdoar. Ai, gente, olha, não dá pra entender às vezes a cabeça da gente, né? Eu não tô falando só a sua, não. A nossa cabeça, a cabeça do ser humano, como funciona, né? Porque aqui, eu acho que você já tava vendo que era uma roubada isso. Eu não li a história dela antes. Tô lendo agora, porque eu não tive tempo. Então, tô lendo junto com vocês. Então, minha família iria fazer uma... Bom, então vamos lá. Ele foi lá, falou que nunca mais ia agir desse jeito. A família dela, gente, nessa época, tava indo fazer uma festa numa chácara, em que levamos meses para programar e cada um já tinha pago a sua entrada, cada um tinha dado um dinheiro. Quando ele soube, ele disse que queria ir. Eu falei que não teria como, pois o prazo para os pagamentos já tinha passado. E ele disse, mas eu tenho certeza que você fará o possível para que eu possa ir. Conversei com algumas pessoas, após muito insistir, eles permitiram que ele fosse. Deram um prazo para ele pagar, porém ele não pagou no prazo que foi acordado. Ele disse que pagaria no dia da festa. Conversei com meu primo que disse, olha, por ter consideração a você, vou permitir que ele pague no dia da festa. Um dia antes da festa ele disse que não poderia ir, que ia para uma festa na casa de um tio, mas quando acabar, ele pediu para que eu ligasse para ele ir me buscar. Eu respirei fundo para não me irritar e fui para a festa. Gente, o cara faz uma palhaçada dessa e nem vai, né?
Bom, infelizmente não aproveitei nada, porque a ideia de que ele estava tentando voltar com a ex estava cada vez mais forte na minha cabeça. Na hora de ir embora, tentei ligar umas 5 vezes para ele e novamente ele não atendia o celular. Tentei chamar o Uber, mas todos os Ubers cancelaram a corrida pelo fato da chácara ter difícil acesso. Então, muito chateada, mandei uma mensagem pedindo que ele me ligasse. Pegamos um táxi e fomos para casa. Quando cheguei em casa, após os 30 minutos, ele me ligou. Eu falei por que ele não havia me atendido, ele disse que não podia porque estava passando mal. Em seguida, ele disse que ia ter que desligar porque a Aline estava ligando. A Aline era ex dele. Falei, tudo bem, aguardei ele desligar, porém ele não desligou o telefone. Então eu pensei, agora eu vou descobrir. Escutei que ele pegou o carro da mãe dele, eu acho que ela escutou no telefone, né? Ele pegando o carro da mãe dele, que chamou atenção porque ele tinha bebido o dia inteiro. E ele falou que estava bem e que não iria mais beber. Assim escutei ele saindo com o carro e depois parar já gritando. Onde você estava? Onde você estava, sua vagabunda? No fundo, escutei uma criança falando, não chora, mãe. Na hora, percebi que se tratava da ex-mulher dele. Para resumir, eu escutei ela falando que ele bebia, batia nela e que não voltaria jamais para ele se ele não melhorasse. Bom, a Aline, a ex, coitada, querida. Espero que você não tenha voltado, né? Porque isso aqui era um inferno já, né? Ele falando que a mataria e a um suposto namorado que a Aline estava. E isso tudo, gente, ela estava ouvindo no telefone, né? Que ela ainda era casada com ele, que devia respeito. Escutei ela também dizer que o término era porque ele a traiu. Fiquei chocada, desliguei o telefone e enviei uma mensagem de texto xingando e terminando. Dani, uma semana depois de sair de uma enrascada, eu entrei em outra bem pior. Então ela terminou com ele ali. Ela não, né? Ai, minha amiga, olha, às vezes a energia da gente não tá pra arrumar relacionamento. É melhor esperar ela aumentar, porque parece que só vem uma merda atrás da outra, né? Assim, vamos lá. Após terminar com o Luiz, eu soube que ele voltou com a esposa, porém permaneceu me enchendo a paciência. Porém, eu ignorava suas mensagens. Uma semana após o término, um amigo me passou um contato de uma pessoa que queria internet na casa da mãe. O nome dele era Fernando. Ele não era nem um pouco bonito, mas tinha seu charme. Ele viu minha foto pelo aplicativo novamente e falou que eu era muito bonita. Passamos a conversar todos os dias. Ele era uma pessoa muito agradável. Até que um dia ele disse que estava fazendo uma corrida, pois ele era taxista, né? Próximo à minha casa, e perguntou se eu não gostaria de tomar um sorvete com ele. Então assim fomos sair para o sorvete. Conversamos bastante e no final demos nosso primeiro beijo. Após o beijo passamos a nos ver com frequência. Ele era sempre educado, gentil e fazia de tudo para me conquistar. E a trouxa aqui caindo. Um dia fomos a um motel onde ele broxou. Ele não conseguiu ficar comigo e veio com uma história que isso só tinha acontecido com ele 3 vezes. Quando a pessoa era realmente especial para ele. Dia depois, ele conseguiu fazer o serviço. Me tratava como uma rainha, me levava uma vez por semana na sua casa para dormir. Dessa forma, nossa relação foi ficando mais intensa. Um belo dia, ele terminou comigo e disse que não daríamos certo. Que nossos mundos eram diferentes. Fiquei completamente sem entender o que estava acontecendo. Perguntei o que foi, o que poderíamos fazer para dar certo. Foi quando ele me mandou 3 imagens. Uma era de 2 homens e uma mulher, outra de troca de casais e outra de 2 mulheres e um homem. Eu na hora fiquei totalmente abismada com aquilo. Foi quando ele me disse que era praticante de swing. Swing é troca de casais, né, gente? E ele disse, eu sei que você não se sujeitará a entrar no meu mundo. Olha como o cara é esperto, né? Ele fez a menina ficar lá caída por ele, pra depois ele dar o bote nela, porque ele já sabia
que provavelmente ela iria aceitar, né? Se ela estava tão ligada nele, provavelmente ela aceitaria. Vamos ver se ela aceitou. Eu falei na hora, você tem razão, eu nunca faria isso mesmo. Depois pensei bastante sobre isso, me veio todos os momentos bons que vivemos juntos e pensei, eu poderia tentar, afinal, estou só há tanto tempo, né? Vou lá tentar. Então falei para ele que nós poderíamos tentar. Ele ficou feliz e já tratou de nos cadastrar em sites onde procurava casais que tinham esta prática. Então foi quando ele realmente começou a mostrar sua verdadeira cara. Ele já queria colocar em prática uma semana após eu pensar em fazer swing. Então ele procurou 2 rapazes rapidamente porque ele queria me ver fazendo sexo com outro homem. O primeiro que fiquei, ele era um rapaz bem apessoado, calmo, me deixou bastante à vontade, se chamava Paulo. Uma pessoa que foi peça fundamental para o fim desse relacionamento. Então com ele não tive problemas para ter relação. Mas o segundo era muito musculoso e ela quis colocar aqui o órgão sexual dele, vocês estão me entendendo? Era muito grande. Então a relação que tive com ele era como se eu estivesse sendo estuprada. O rapaz percebeu que eu não estava gostando e parou. A única pessoa que estava sentindo tesão ali era meu namorado, que gemia e praticamente quase gozava de tesão só de ver o cara transando com ela. Após o ocorrido, ele mesmo falou que adorou, pois viu que eu não estava gostando, porém estava fazendo unicamente para satisfazer os desejos dele. Com o tempo, nossa relação foi perdendo aquele encantamento de contos de fada e ficando algo à parte dele, apenas carnal. Da minha parte, eu não queria contrariá-lo, porque tudo era motivo para ele querer terminar. Eu, que antes de tudo era a mais bela do mundo, passei a ser uma pessoa bonita, mas tinha outras muito mais lindas do que eu. Ele falava pra mim que eu era boazinha no sexo, mas que tinha outras muito melhores do que eu. E ele passou a destacar minhas imperfeições. Fazia colocações com que meus dentes eram tortos, meu seio caído, minha orelha grande. Tipo, ele começou, né, gente, fazer aquele abuso psicológico na menina para ela se sentir bem inferior. E, gente, isso tudo é um jogo que esses loucos fazem, tá? Pra você acreditar que, tipo, nossa, eu deveria dar graças a Deus que eu tô com esse homem, né? Porque eu sou horrorosa e ele poderia estar com qualquer mulher que ele quisesse, né? Com o tempo, passou a ficar um pouco mais violento, dizendo você não faz nada direito, você é burra, entre outras coisas. Eu tinha que me vestir da maneira que ele gostava, ele escolhia minha roupa, escolhia até a maquiagem, a forma, se eu estaria de calcinha ou sem calcinha. O meu gosto não prestava, apenas o gosto dele. Depois de um tempo, ele queria fazer troca de casais. Então passou a procurar outros casais para sairmos. Nesse período, ele tinha se tornado meio que amigo do primeiro rapaz que eu fiquei. O Paulo, ele disse que tinha uma amiga que sempre participava de festinhas de swing com ele. Então ele passou o contato da menina para que a gente pudesse conversar e combinar de sair nós 4. Passei a conversar com ela, vou chamá-la de Vanessa. Ela se tornou virtualmente uma pessoa muito querida, em que eu tinha aprendido a ter confiança, pois por ser do ramo, saberia como eu me sentia. Como a menina era praticante de swing, ela sabia que a menina ia saber como ela se sentia. Então passei a ver Vanessa como amiga e eu sempre desabafava com ela. Eu falava que não gostava e que eu fazia aquilo somente para agradá-lo, pois eu não queria perdê-lo. Ela também me falava sobre Paulo, que ele a pediu em namoro, que estavam bem, que ele tinha muitos ciúmes dela, entre outras coisas. Então conversávamos de tudo sobre a troca de casais. Um belo dia, o meu namorado da época apareceu com um casal e disse que seria com eles. Fomos ao encontro do tal casal. Eu estava muito nervosa, pois eu não sabia como reagir
ao ver ele ficando com outra mulher, porque até então ela tinha ficado com outros homens na frente dele, mas ele nunca tinha ficado com outra mulher na frente dela, né? Quando chegou o momento, eu fingi que eu nem estava ali e tentei ao máximo me desprender desse mundo. Porém, ele novamente broxou. Ele começou a culpar a moça, dizendo que porque ela era muito fresca, por isso e por aquilo. Fomos embora, ele estava muito irritado por não ter conseguido. Novamente, ele foi atrás do casal, dizendo que queria tentar de novo, que tudo aconteceu por causa da esposa do rapaz, que não fez algumas coisas que ele queria. O rapaz apenas visualizou e não respondeu. Alguns dias depois, eu falei a ele que por mim seria apenas dele, que não me importava, que eu não queria ficar com outras pessoas. Problema, fofa, não é que você não queria, o problema é que ele queria, né? Ele não estava preocupado com o que você quer aqui, você pode ter certeza. Porque, olha, se eu não julgo não quem faz swing, troca de casal, acho que um casal sabe o que é bom pra eles, né? Cada um tem a sua maneira. Se você gosta aí de fazer troca de casais, se sua mulher, né, também curte, é uma fantasia sexual dos dois. Agora, o problema é quando a fantasia sexual é só de um e o outro tem que ir sem querer. Aí eu acho um absurdo, sabe? Porque eu acho que os dois têm que querer, principalmente uma questão dessa. Ele terminou comigo dizendo que eu era possessiva e burra, pois eu não entendia nada do que ele queria pra mim. Que queria me dar liberdade e não me prender numa relação. Voltamos novamente, até que um dia chegou um aviso de uma notificação extrajudicial me dando um prazo de 90 dias para eu negociar os débitos da casa que ela morava. Os débitos estavam com preços altos, onde eu não tinha condições nenhuma de pagar. Então me desesperei, tentei arrumar empréstimo, eu estava com o nome sujo, tentei agiota, não consegui encontrar nenhum agiota. Tentei com pessoas próximas, mas ninguém podia me ajudar. Então meu bom e doce namorado me falou: por que você não se prostitui? Eu prometo que não mudo com você. Você vai conseguir pagar todas as suas dívidas e ainda vai conseguir mais um pouco, o namorado falou. Eu posso te ajudar a achar uns clientes, sei de lugares onde você pode trabalhar. Você não faria nada diferente do que você já faz, mas nesse caso você estaria recebendo. Eu pensei muito no que ele falou e acabei achando que aquilo poderia ser a minha única saída no momento. Então eu falei que para que ele achasse a tal boate, era uma boate aqui na cidade, que era apenas prostitutas de luxo. Ele falou: olha, a minha ex-mulher trabalhou lá, mas você não tem características para ir para essa boate. Para você tinha que ser um outro lugar, eu vou te levar até lá. Aí ela falou assim, que ele levou ela num lugar, na beira de uma esquina, onde dava para ver que ia muitos caminhoneiros ou pessoas de pouco poder aquisitivo. Então combinei com a dona do local que eu iria para lá na segunda-feira. Ele me levou para a casa dele todo maravilhado. Quando ele descobriu que ela ia trabalhar como prostituta, o cara pirou o cabeção, né? Ele estava super feliz que 20 homens me comeriam num dia. E que ele disse que não queria que eu tomasse banho para ele me comer assim que chegasse em casa com o cheiro dos outros homens. Mas à noite recebi uma mensagem no aplicativo em que ele falava que o sonho dele era me comer por trás, como se estivesse abusando de mim. E me ver sendo estrupada por um homem bem feio. Apenas li a mensagem e fui dormir. Deve ser no WhatsApp, né? Pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? No outro dia, estava ele todo irritado, terminando mais uma vez o namoro comigo. Eu pedi perdão. Ai, meu Deus. Então ele disse que só voltava se ele... Ai, pausa para um calmante, pausa para um Ritrovil. Tomem um agora. Ele disse para ela: eu te aceito de volta, porém
eu irei administrar todo o dinheiro que você ganha na prostituição. A menina tava indo se prostituir para praticamente salvar a casa dela, que ela tinha comprado, que tava perigando já o banco pegar, e o cara vai e me fala que ele queria... Ai, meu Deus, que ódio desses caras. E, gente, não dá pra julgar a menina. Vocês não estão entendendo. Na hora, a gente contando aqui, a gente ouvindo é uma situação. Você passando é outra situação. Bom, tomara o Retrovil, né? Vamos lá. E que tinha mais uma coisa. Não era só também administrar o dinheiro dela, não. Que ele ia ficar com uma moça, fazer um vídeo chamada, e eu tinha que assistir ele transando com a moça, tá? Onde eles... Bom, gente, ela estava com o psicológico super abalado, né? Ele já tinha falado que queria transar com a moça na frente dela, que ia fazer um vídeo e tal. Ela falou, minha autoestima estava lá embaixo. Acabei aceitando o que ele me propôs. Então ele fez um vídeo chamada onde eu atendi e ele estava beijando uma mulher. E ele falava que eram suas duas mulheres, suas escravas sexuais. Dessa vez eu não aguentei, fiquei chocada, desliguei o celular e encaminhei uma mensagem falando tudo acaba aqui. Ele falou tudo bem, dessa vez não tem mais volta, então ele me bloqueou. Novamente, que nem uma anta, comecei a chorar e fui chorar minhas mágoas com a minha amiga Vanessa, aquela lá que fazia swing também, vocês lembram? Ela falou que era besteira minha, que era assim mesmo a vida de swing, essas coisas. Daí eu falei a ela, olha, eu não sei se alguém já te falou, mas você é namorada do Paulo e gosto muito de você. Eu tenho que te falar, a primeira pessoa que eu fiz swing foi o Paulo, ela falou com a menina. Ela falou que já sabia, que Paulo já havia contado pra ela. Aí falei que bom, como gosto muito de você, eu sinto que não poderia deixar de te contar. Após esse fato, começou minha libertação. A Vanessa ficou com raiva de eu ter ficado com Paulo no swing, apesar que a Vanessa falou que já sabia, né? Então, foi com tudo para trás do rapaz que eu gostava. Até consegui pelo Face falar com ele. No fim de semana eu contei a uma amiga sobre essa sugestão da prostituição. Ela concordou que eu conseguiria muito dinheiro, mas me indicou um outro lugar. O mesmo que o monstro falou que nunca me pegariam, a boate lá tal de prostitutas de luxo, né? Que o homem falou que não, você não é pra prostituta de luxo não, você é prostituta lá de beira de estrada, você não... Aí ele levou ela lá pra beira de estrada. Bom... ela foi lá no lugar das prostitutas de luxo, o gerente gostou do perfil dela e ela ia começar a trabalhar. Não sei se começou, vamos ver. Quando foi na segunda-feira, a Vanessa começou a me perguntar muitas coisas sobre minha relação com o Fernando. Eu achava aquilo estranho, mas respondia. Ela perguntava, você quer voltar com ele? Eu falava que sim. Que esperava passar um tempo para depois procurá-lo e conversar com ele novamente. Aí ela me perguntou, mas ele é bom de cama? Aí eu respondi, na verdade, não, porque ele tem costume de broxar. Aí ela me falou, mas tem mulheres que são muito frescas. Achei aquilo estranho, pois era a mesma coisa que ele me falava. No outro dia, a Vanessa disse que tinha algo para me dizer. Então ela falou que estava ficando com ele e pediu que eu parasse de ligar 20, 30 vezes para ele. Eu, sem acreditar, só disse, mas eu não ligo para ele. Eu fiquei completamente sem chão, pois eram duas pessoas que eu tinha muita consideração. O lado bom é que esse foi o estopim para botar um ponto final nessa história. Minha filha Vanessa te livrou de um big problem, eu acho. Voltei ao meu trabalho à noite. Quando cheguei em casa, telefonei para Paulo, que era o namorado da Vanessa. Contei tudo a ele. Ele ficou triste por mim e disse que sentia muito. Então falei, uai, mas ela não é sua namorada? Você não se importa? Foi quando ele me contou que nunca tinha namorado Vanessa. Que brigas, ataques de ciúmes nunca existiram. Então o que acontece, gente?
o Fernando pegou duas pessoas ali aleatórias, só que falou, ó, fala que vocês são namorados pra minha namorada topar, mas eles nunca tinham sido namorados. Então, após isso, tive um breve lance com Paulo, onde tanto Fernando quanto Vanessa fizeram de tudo para nos afastar. Porém, naturalmente nos afastamos, porque eu sabia que por ele também ter aquele estilo de vida não daria certo. Permaneci na prostituição por 3 meses e meio. Nesse tempo, passei a ter minha autoestima, investi na minha beleza, cuidei do meu físico, passei a pensar até mesmo em criar uma casa de prostituição, onde eu moraria com mais 2 colegas da área. Pensei em colocar outras mulheres para trabalhar nessa casa e viver com os lucros. Nessa época eu estava perdendo pouco da pessoa que eu era antes de conhecer Fernando. Aí, gente, ela pensou em montar a casa de prostituição. Ela falou assim, meu Deus, né? Só que depois ela pensou assim, cadê aquela pessoa que eu era antes de namorar o Fernando, né? Porque ele conseguiu acabar com essa menina, com a que existia. Então ela falou assim que já estava assim, se conformando que ela nunca seria mãe, ela nunca teria uma família, que ela seria a desonra da família dela quando os pais dela descobrissem que ela era prostituta. Até que um dia apareceu um rapaz, muito bonito, era maduro, era um médico. Ele queria um programa e eu saí com ele. Muito educado, o cavalheiro conversou comigo sobre vários assuntos. Fomos ao motel e até o sexo com ele foi diferente. Ele me deixou em casa e quando chegou na casa dele, ele me enviou uma mensagem dizendo que tinha chegado bem. Eu achei ele diferente de todos os meus outros clientes. Um dia ele me chamou para sair para tomar um sorvete. Me levou para uma ótima sorveteria, onde andamos de mãos dadas como namorados. Cobrei dele como acompanhante. Foi quando ele disse que tinha gostado de mim, que queria me tirar dessa vida, que sabia que passei por muita coisa, mas que tem pessoas que vale a pena conhecer e se arriscar. Pedi um tempo para pensar. Pensei muito sobre o assunto, pois eu tinha muitas dúvidas, né? Pensei, esse cara só quer sexo, só pode ser casado. E o que esse homem viu em mim, né? Pensei muito e vi que não tinha como ficar pior do que já estava. Vamos tentar. E falei, olha, tenho uma dívida com a minha casa, que é o motivo de eu ter entrado para a prostituição. Se você pagar essa dívida, eu fico com você. Ele disse que faria isso. Negociou, pagou todas as prestações em aberto. Ele hoje não apenas por tudo que já fez por mim, mas ele é o grande amor da minha vida. Caraca, ela ficou com ele. Eu estava morta, tinha me tornado uma pessoa vazia, não amava nem a mim mesma e muito menos as outras pessoas ao meu redor. Ele nunca jogou na minha cara sobre o meu passado. Agimos como se nada nunca tivesse acontecido. Ele sabe de tudo que aconteceu na minha vida e diz que me conhecendo hoje, ele não entende como eu caí na lábia dessas pessoas que passaram em minha vida. Hoje eu trabalho como gerente administrativo de uma empresa. Nós somos casados, estamos juntos há 2 anos e já temos um filhinho. Hoje, Dani, eu sou feliz e agradeço por cada pedra e cada tropeço que eu passei, pois sem esses tropeços, hoje eu não teria a família linda que eu tenho. Desculpe pelo tamanho enorme, se quiser resumir, pode resumir. Tentei resumir ao máximo que pude, pois sei que muitas mulheres estão na sombra, às vezes é pelo fato de ter achado que não, das portas não serem abertas para a felicidade, né? Mas essas mulheres às vezes não se acham dignas de serem felizes. Minha amiga, nós adoramos histórias grandes. Para começar, muito obrigado pela sua história, porque a gente adora história grande. Segundo lugar, eu acho que você disse tudo ali no final. Muitas mulheres hoje, elas passam abuso psicológico, abuso sexual, abuso financeiro, ou que seja, qualquer abuso aí que seja, porque elas não se acham dignas de um grande amor, elas acham que aquilo ali é o que elas merecem. Eu cansei de falar em vídeo aqui já e falo mais uma vez. Não aceitem nada menos que a felicidade de vocês. Gente, ela deu muita sorte ali. Ela deu muita sorte ali do cara, assim, dela ter se livrado do cara.
Poderia ter sido muito pior. Ela poderia ter ido lá para aquele antro da prostituição lá e o cara ter ficado com o dinheiro dela, porque ela já tinha aceitado. Meninas, pelo amor de Deus, eu falei pra vocês, não interessa onde você faz seu dinheiro, o dinheiro é seu, é pra estar no seu bolso. Se você entrou ali então pra pagar a sua casa, pra que o outro vai administrar seu dinheiro? Ele não tem que administrar nada. Você tá vendendo, é você que tá ali se deitando com o cara, é você que tem que ver o dinheiro na sua mão, entendeu? Para de dar dinheiro pra esses pimp, pra esses, como é que fala, cafetão da vida. Segunda coisa, assim, cara, parece que a nossa energia, quando tá ruim, Jesus amado, só chama de esgarrela, né? Você saiu de um, entrou em outro. Ainda bem que esse último aí é um cara que realmente, né, te deu valor, te ajudou e que vocês estão aí casados e com um filhinho. Eu fico muito feliz por você, porque eu sei que, gente, às vezes a gente passa coisas na vida da gente, igual ela falou, eu errei muito. Naquela hora a gente não acha que é errado, aquela hora a gente acha que é o único meio que a gente tem de sobreviver, o único meio que você tem de, né, das coisas realmente você acontecer, o que você realmente está precisando, né? Então assim, e mesmo que você erre, mesmo que a gente errou no passado, mesmo que, cara, nunca é tarde para você também se arrepender dos seus erros e reconstruir a sua vida. Não é porque você errou uma vez que você tem que ficar agora o resto da vida, sabe? Presa naquele erro, presa naquela culpa, presa naquilo que te levou a fazer aquilo. Porque todo mundo tem um motivo, gente. Sabe? Igual ela, entrou na prostituição pra uma casa. Ninguém entra assim, ai, que gostoso, né? Transar com 20 homens por dia, ser usada aí por 20 homens. Pode ter certeza que todas as meninas que entraram tiveram algum motivo para entrar, né? Não só em prostituição, mas eu digo em várias outras coisas, às vezes que a vida, né, leva a gente a fazer, aquilo tudo na hora você acha um motivo, você acha um porquê, né? Ou às vezes você é até obrigada a fazer aquilo, você nem entrou por sua própria vontade. E você começa a se achar assim, eu sou suja, eu sou pior que todo mundo, eu faço isso. Não, eu acho que, sabe, errar, a gente erra. Quem nunca errou, eu já errei, você já errou, muita gente já errou. Mas eu acho que o bom da vida é isso. Cada dia que a gente acorda, é uma coisa clichê isso, né? Mas cada dia que a gente acorda, gente, é um novo dia. E esse novo dia, ele tem 24 horas para você decidir a mudar a sua vida. E se um dia você quer mudar a sua vida, independente da situação que você está passando hoje, que eu não sei, sabe? Acredite na mudança e acredite que você pode sim mudar. Só que isso não depende de mim vir aqui fazer 500 vídeos para vocês, não depende da sua mãe falar, do seu vizinho, da sua amiga. Isso depende exclusivamente de você. Por pior que seja a situação que você esteja hoje, pode ter certeza que ela tem uma saída. Cara, não pensa, não, Dani, a minha não tem, eu não tenho luz no fim do túnel. A minha eu sou predestinada a ficar nisso o resto da vida. Não é. Não é. Quantas vezes eu já estive em situações que eu achei assim, nossa, agora não tem mais saída. Agora não tem mais pra onde ir. E tinha. Só que dependia de mim. Porque quando a gente se move, quando a gente muda as nossas coisas, o universo, sei lá, ele conspira, gente, as coisas vão acontecendo e ela vai te levando para outro caminho, entendeu? Então, assim, acredite na sua força, porque ela está aí dentro de você, né? Você viu, nossa amiga ali tava aceitando tudo que o cara falava. Que bom que teve um anjo lá, a tal da Vanessa, que tirou ele da sua vida. Porque esse cara poderia ser um karma pra você, entendeu? Não digo pelo fato dele gostar de swing, dessa porra toda não, porque tem gente que gosta. Mas eu digo o fato ali, pra mim foi pior querer começar a te controlar, como você se veste, como você se maquia, como você faz isso. Ele estava ali te manipulando, né? Porque não era algo que vocês dois sentiam prazer, não era algo que você queria fazer, nossa, porque eu gosto, nossa, eu me sinto a mulher
quando um outro homem, sei lá, tá na cama comigo e meu marido me olhando. Sei lá, pode ter mulher que gosta, entendeu? E tem homem que gosta. Então, pronto, ó, par perfeito. Agora, a partir do momento que ela não gostava e ele falava, não, você tem que fazer isso, cheio de chantagem, senão a gente vai terminar, senão eu vou fazer isso. Ah, vai pra puta que pariu, né, minha filha? Manda seu marido catar coquinho, né, seu namorado, porque você não é obrigada a fazer algo que você não queira, né? Então, mulherada, pelo amor de Deus, abra os olhos. Não deixa as pessoas fazerem você de palhaça, te manipular como um boneco, entendeu? Você pode fazer o que você quiser na sua vida, desde que você tenha vontade, desde que aquilo saia de você. Não, eu decidi que eu vou virar prostituta. Não, então tá bom, é você que decidiu, você vai, mas não é alguém que mandou você ir lá, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, o dinheiro vai ser meu. Não, entendeu? Ah, eu decidi que eu quero que meu marido veja eu com 3 homens na cama. Foi você que decidiu. Não foi que seu marido foi lá e te pressionou e te chantageou e falou que não, que se você não fizer, você não tá mais comigo e ppp, papapá. Entenderam a diferença da coisa, né? Então, mulheres, muito cuidado, entendeu? Para não se tornar aí um bonequinho, um fantoche na mão de certos homens, tá bom? Um super beijo pra você. Se você gostou dessa história, deixa seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!